versículo 37. João 7, 37. Diz assim a palavra do Senhor: ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que havia de se receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então alguns dentre o povo, ouvindo essas palavras, diziam: verdadeiramente este é profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas outros replicavam: vem pois o Cristo da Galiléia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, e da aldeia de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Os guardas, pois, foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam os guardas: nunca homem algum falou assim como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele porventura alguma das autoridades ou alguém dentre os fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei porventura julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Responderam-lhe eles: és tu também da Galiléia? Examina e vê que da Galiléia não surge profeta. E cada um foi para a sua casa. Vamos falar com o Senhor. Pai, fala conosco nessa noite. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar na tua casa, cumprindo o meu chamado. Te peço misericórdia para a minha vida, limpa o meu coração, perdoa dos meus pecados, das minhas, Senhor, transgressões. Que eu seja nesse momento um instrumento útil nas tuas mãos para abençoar cada uma das pessoas que estiver ouvindo essa mensagem. Aqui estão aqui, Senhor, abençoa cada um. Eu te louvo pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite e veio para receber tudo isso em nome de Jesus. Fala conosco, traga aqueles que estão por vir, tudo isso para a glória e honra do teu nome. E aquele que crê, diga amém, meus amados. Glória a Deus. Pode se assentar, por favor, querido. Esse é o momento em que Jesus chega a um lugar e eles estão comemorando aquela passagem que no meio do deserto Deus suscitou água da rocha. É como se fosse uma festa de celebração por Deus ter saciado a sede do povo. Como se fosse, não, era uma festa para lembrar o tempo em que o Senhor supriu as necessidades do povo no deserto, tirando água da rocha. E a gente entende que esse foi um momento muito importante, porque você pode imaginar uma multidão no meio do deserto, e se você conhece a passagem, você sabe que enquanto eles atravessavam, o Senhor, aquele povo começou a clamar por água, e Deus falou: olha, Moisés, toque na rocha, né? E aí saiu a água da rocha, e o povo foi assim saciado com aquela água milagrosa que saiu pelas mãos do profeta, debaixo de uma palavra do Senhor. E isso virou uma tradição comemorar esse momento específico da história. E aí, no momento dessa festa tão valorizada pelo povo, Jesus clama e diz: olha, se alguém tem sede, venha até mim e beba, porque aquele que beber da água que eu lhe der, esse nunca mais voltará a ter sede. E aí você pode imaginar o rebuliço que causou na cabeça desses homens, quando Jesus sobe e diz que eles têm que ir até ele, ir até Jesus e beber da água que ele lhe der. Esses homens entram em crise porque a sua tradição diz que o Senhor disse para Moisés, que era uma referência muito forte para esses homens, que para esse povo, e sobe Jesus e diz: olha, eu tenho a água que vai saciar a sua sede.
Mas o que eles não estavam entendendo é que eles estavam celebrando o saciar da sede natural, quando verdadeiramente, naquele momento da história e naquele momento específico no tempo, eles precisavam de uma água física, precisavam de uma água literal para que matasse a sua sede. Afinal de contas, eles estavam num deserto. E aí nós vemos Jesus dizer: olha, venha até mim, beba da água que eu lhe der. E esses homens dizem: olha, não pode isso acontecer. Nós estamos celebrando exatamente o que Deus fez no passado por nós, quando saciou a nossa sede. E aí vem Jesus e diz: olha, bebam daquilo que eu venho lhe dar. E aí a visão é: cadê a água que Jesus vai dar? Que água é essa que você vai dar? Onde estão os galões de água? Onde estão, sabe? Nós estamos com sede, nosso povo foi saciado por Deus, mas que tipo de água é essa que você vai dar? E aí Jesus diz: olha, é a água que eu lhe der, aquele que beber do seu interior fluirão rios de água viva. Querido, o que Jesus enxergou nesses homens é que, por mais saciados que eles estivessem fisicamente no decorrer da sua história e até naquele momento, por mais que seja uma boa intenção celebrar algo que Deus fez no campo físico, existia uma outra necessidade. E eu tenho falado muito isso aqui para nós, que Deus tem enxergado as necessidades mais íntimas do nosso coração. E sempre que o Senhor se levanta para resolver um problema, para entrar com providência na vida de alguém, o primeiro lugar que Ele enxerga é o nosso coração. A primeira necessidade que Ele enxerga é interior. E muitas vezes nós estamos aí, vislumbrados e querendo, ansiosos para que Deus resolva as coisas emergenciais, externas, e Deus está dizendo: eu tenho coisas muito mais prioritárias para resolver dentro do seu coração. Jesus não estava dizendo que Ele traria água, os seus discípulos teriam uma caixa d'água ou uma fonte de água escondida, natural, mas na verdade, Jesus enxergava que por mais que aquele povo estivesse celebrando um saciar de sede, eles ainda estavam com sede. Eles ainda tinham necessidade de se encher e se embebedar de uma água que eles não conheciam ainda. De beber de algo que estivesse suprindo necessidades interiores. E nós vemos aqui um povo, se você prestou atenção, no decorrer da história, nós vemos que o povo, alguma parte do povo se encanta com as palavras de Jesus. Mas aqueles que eram detentores da verdade se irritam e começam a criticar o lugar da onde Jesus veio, começam a criticar que de lá onde Jesus veio não tem profeta. Quando o povo dizia verdadeiramente esse é profeta, o povo estava dizendo, alguns diziam não, da Galileia não vem profeta. O que esse homem está dizendo? O que essa pessoa está dizendo? É necessário entrar Nicodemos e dizer: olha, vocês não podem julgar sem saber primeiro o que ele está dizendo. Porque Nicodemos, nas escuras, na calada da noite, foi saciado quando teve aquele encontro com Jesus. Mesmo sendo confrontado, mesmo não entendendo muitas coisas que Jesus falou, mas Nicodemos teve um vislumbre dessa sede que ele tinha de conhecer a Deus quando conversou com Jesus. De alguma forma, Jesus hidratou a vida de Nicodemos. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre essa hidratação espiritual. Sobre nós estarmos hidratados. Sobre o nosso coração estar hidratado pelas águas de Deus. A verdade é que quando a gente olha para essa história, nós vemos pessoas que estão comemorando um saciar da sede, celebrando uma grande festa porque Deus saciou a sede, mas ainda estavam com sede, ainda estavam secos por dentro, porque não basta, querido, saciar a sede por fora. A sequidão está na alma, a sequidão dos nossos dias está no coração. E é sobre esse coração hidratado, algumas coisas que esse coração hidratado pode trazer para as nossas vidas. Eu quero trazer essa mensagem para nós nessa noite. Às vezes eu e você estamos vivendo momentos de tanta, sequidão interior. Estamos buscando em fontes erradas. Estamos buscando em lugares errados o saciar de uma sede que só pode ser saciada de dentro para fora. Muitas vezes eu e você estamos, tão secos,
tão secos que não conseguimos nos importar com o próximo, não conseguimos nos importar, sabe, com aquilo que Deus está falando, porque nós estamos buscando, sabe, uma relação com Deus de fora para dentro. E quando Deus quer se relacionar comigo e com você, de dentro para fora. Quando Jesus sobe naquele palanque e diz: venham até mim, é porque ele sabia que o coração daquele povo estava completamente ressecado. O coração daquele povo estava completamente seco e precisavam de um toque, precisavam de algo mais que só Ele pode dar. E nessa noite, meus amados, nós, nessa curta meditação, nós também precisamos refletir como anda a nossa hidratação, como anda o hidratar do nosso coração, como anda a nossa alma. Porque se você prestar atenção, como suspira, Davi fala disso, como suspira a corça pelas águas, assim suspira, Senhor, a minha alma por Ti, a minha alma tem sede de Ti. Muitas vezes, meus amados, nós estamos nos iludindo, nós estamos tentando fazer, sabe, substituições, nós estamos tentando pegar coisas externas para hidratar o nosso coração, nós estamos querendo coisas, sabe, de fora, para tentar saciar ou hidratar o nosso coração, quando Deus está dizendo: olha, a água que eu lhe der, se você beber, é do seu interior que vão fluir as águas, não é de fora para dentro. Você não vai ser hidratado de fora para dentro. Você pode estar passando, querido, preste atenção, por menos momentos de sequidão financeira, e às vezes nós queremos hidratar a nossa vida financeira com mais horas de trabalho, nós queremos hidratar a nossa vida financeira com mais um emprego, com mais tempo, com mais coisas, para adquirir mais coisas. E o que Deus está dizendo, querido, o que você precisa é entender que a vida, a sequidão da vida financeira vem com a água cheia de fidelidade. Você precisa ser fiel, você precisa entender e se relacionar com Deus. Um relacionamento não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque é de dentro que vai vir, querido, a capacidade. Aí de dentro Deus vai fazer jorrar, sabe? A solução é de dentro para fora. E aí, quando você está hidratado por dentro, você não vai ver mais a situação financeira como você vê, porque você vai ver da ótica de Deus, você vai ver como Deus vê, você vai ver do jeito que Deus quer que você veja. Mas só o coração hidratado pode, nessa noite, entender como Deus vê. Porque, queridos, preste atenção, é muito fácil nós tentarmos substituir ou fazermos trocas com as necessidades que nós temos. Muitas vezes nós queremos lutar com armas naturais, quando a arma tem que ser espiritual. Muitas vezes Deus quer que você haja de forma natural, mas também, a maioria das vezes, Deus quer que você aprenda a lutar com as armas dele. Isso, meu amado, só um coração hidratado, só uma alma hidratada por Deus, só uma alma cheia das águas de Deus pode entender. Porque quando eu estou seco por dentro, querido, inevitavelmente eu vou tentar resolver as coisas no campo natural. Você está entendendo? Diga glória a Deus, meu amado. É preciso, nessa noite, eu e você, voltarmos para essa palavra do Senhor. É preciso, nessa noite, nós voltarmos a entender o que o Senhor estava querendo dizer para esse povo. Não adianta celebrar um saciar de uma sede externa, se vocês ainda estão secos por dentro. Se vocês não entenderam que vocês precisam hidratar a sua alma com o meu espírito, com o tempo comigo, me conhecendo, orando, jejuando, buscando em Deus a cada dia, sabe, hidratar a nossa alma. Não mais, querido, presta atenção, é muito tempo, é muito fácil hoje, nós vemos, e há muito tempo eu uso essa expressão, que hoje nós somos uma geração de olhos secos. Hoje nós ouvimos essa expressão, por quê? Porque não há mais choro na igreja, não há mais, sabe, um olhar, sabe, um coração quebrantado, contrito. Isso porque a terra do nosso coração já está seca. Nós não conseguimos produzir nada, porque o nosso coração é uma terra seca. E só Deus pode tratar esse coração. Só buscando em Deus nós podemos de novo voltar a sentir o que sentimos: compaixão, amor, sabe, amor ao próximo, tentar se compadecer das pessoas, ajudar. São coisas que só faz
quem está com o coração hidratado. Só faz quem está cheio das águas de Deus. E não é uma chuva. Nós estávamos conversando antes do culto, eu, Valéria e irmã Érica e irmã Betânia, e uma cantora gospel lá no Rio na época, e ela lançou um CD falando sobre chuva de Deus, né? E aí a capa do CD é ela caindo chuva com guarda-chuva. Você entende isso? Fala, mas querido, se você quer se molhar, a Érica ainda falou assim, olha, a capa deveria ser ela encharcada de Deus, encharcada de água, molhada, para mostrar que a chuva de Deus é algo que nós necessitamos. Todas as vezes que a Bíblia, querido, fala de deserto, todas as vezes que a Bíblia aponta para um deserto, ela diz que Deus fará um manancial no deserto. E a gente pode trazer isso hoje para aplicar na nossa vida. Algumas áreas da nossa vida precisam ser hidratadas. Algumas áreas da nossa vida precisam ser transformadas. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos olhar para Deus e pedir a Deus, Senhor, hidrata o meu coração, hidrata a minha alma, hidrata a minha vida financeira, hidrata os meus sentimentos, hidrata a minha família, hidrata os meus sentimentos para meu esposo, para minha esposa, hidrata os meus sentimentos para os meus filhos. Faz, Senhor, que as tuas águas fluam de dentro para fora, do nosso interior, para que a gente possa sentir de novo, para que a gente possa, sabe, começar a olhar para as situações como tu olhas. Às vezes, meus amados, é muito fácil hoje nós ressecarmos. É muito fácil hoje quando a gente deixa de buscar a Deus. É muito fácil hoje, como diz em Jeremias capítulo 2, versículo 3, que o meu povo cometeu 2 males. A mim me deixou um manancial de águas vivas para cavar cisternas que não retêm água. Às vezes nós estamos desprezando um tempo com Deus, a leitura da palavra de Deus. Nós estamos deixando de buscar na fonte, porque estamos buscando em fontes erradas. Estamos buscando, sabe, na economia, estamos buscando na promessa de um homem, na promessa de pessoas. Nós estamos esquecendo que Deus é o manancial, que Deus é a fonte. E é por isso que hoje nós vemos tantas pessoas dentro da igreja secas, tantas pessoas que não conseguem chorar na presença de Deus, tantas pessoas que não conseguem se compadecer, chorar com a miséria do outro. E nós hoje estamos vivendo esse tipo de geração, em que eu e você estamos tão secos, e pior, nos acostumando com isso, e pior, deixando que o deserto e que a sequidão faça parte da nossa vida. Como fazer isso? Como fazer isso mudar? Pedir a Deus, ir ao Senhor, porque só Ele tem a água que hidrata o nosso coração. Diga glória a Deus por isso, querido. Só Deus. Então hoje, meus amados, olhando um pouquinho para a nossa vida, olhando um pouquinho para mim, olhando um pouquinho para você, olhando um pouquinho para a nossa igreja, olhando um pouquinho, sabe, para as situações que nós estamos vivendo, o que nós precisamos hoje é pedir ao Senhor que derrame água sobre a nossa vida. É que o Senhor não só derrame, mas que eu e você tenhamos disposição de ir até essa fonte, de ir até o Senhor e pedir, Senhor, hidrata meus sentimentos, Senhor, hidrata meu coração, hidrata a minha mente, hidrata, Senhor, sabe, os meus olhos de novo, para que eu possa enxergar. Quanto tempo você não chora, querido? Quanto tempo você não chora na presença de Deus? Quanto tempo nós não nos derramamos? Porque nós não temos o que chorar mais, nós não temos mais o que dizer, nós não temos mais porque nos acostumamos com a sequidão. E aí nos tornamos crentes infrutíferos, terras que não produzem, terras que não são regadas por águas, morrem secas. Ninguém habita, ninguém gosta de estar perto de alguém que não tem, sabe, vida em si. Quantas vezes nós atraímos pessoas para perto de nós e hoje não há mais ninguém, porque às vezes a gente está tão seco que as pessoas se afastam. Quanto tempo nosso coração, nossos olhos não brilham mais pela obra de Deus, não brilha mais por estar na casa de Deus. Isso é sinal de que estamos desidratados. Se estar na casa de Deus hoje para você é um peso, querido, você precisa nessa noite pedir ao Senhor que hidrate a sua vida. Se trabalhar para o Senhor hoje para você é cansaço, é desespero, é chato, querido, você precisa pedir a Deus que hidrate a sua vida. E só o Senhor, porque é de dentro para fora.
Quem sabe você está pedindo para o Senhor, me mandar um sinal externo, faz algo para que eu, possa voltar a trabalhar, a fazer, a ser como eu era antes. Não, querido. O sinal é de dentro para fora. E só quem pode tratar você de dentro para fora é o Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? Então, nessa noite, peça ao Senhor. Nesse momento, peça ao Senhor: Deus, hidrata a minha alma, hidrata o meu coração, hidrata, a minha vida contigo, derrama as tuas chuvas, volte, a chorar, volte a ter desejo para estar na casa de Deus, volte a querer se envolver, volte a fazer o que você sempre fez, mas volte hidratado. Querido, no mundo natural, a gente precisa de sempre algo que facilite as engrenagens. Você abre um motor de um carro, ele não anda se não houver um óleo para que as peças possam fluir. Um carro precisa de água para refrigerar todo um sistema que trabalha a altíssimas temperaturas. Você pode passar até, querido, 15 dias sem comer, mas você não passa 3 dias sem beber água, dizem os especialistas. Então a importância da água da nossa vida. A água muda a nossa aparência. Uma pessoa hidratada, ela tem uma aparência viçosa, ela tem uma aparência bonita, a pele brilha. Uma pessoa que está desidratada, sua pele é seca. Você imagina isso no natural, agora você imagina isso no mundo espiritual. Pessoas que não têm mais as águas de Deus dentro de si. A sua aparência, antes você atraía as pessoas, hoje as pessoas não querem, hoje as pessoas fogem, porque já não tem mais. Uma terra seca, querido, não produz nada, não atrai ninguém. Eu nunca vi ninguém dizer: olha, eu comprei um pacote turístico para passar uma semana no deserto. Ninguém faz isso, querido. Ninguém faz isso. Agora, pega aí, eu vou para um lugar, para a mata, onde tem árvores, onde tem rios, onde tem cachoeira, onde tem praia. Isso nos anima. Isso é assim também, para que nós possamos refletir a glória de Deus na nossa vida. Nós precisamos ser, querido, um manancial. Nós precisamos ser uma terra frutífera. Nós precisamos produzir. E nenhuma terra produz nada se não for hidratada, se não for regada. E nessa noite eu quero chamar a sua atenção para que você reflita em quantas áreas da sua vida, em quantas áreas da minha vida e da sua vida estão precisando urgentemente serem hidratadas pelo Espírito Santo de Deus. Quantas áreas da nossa vida estão hoje infrutíferas e a gente acha é um tempo de estiagem, é um tempo, de normal que não produz. Não, querido. A Bíblia diz em Salmo 1 que ele diz: olha, nós seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas. Diga glória a Deus por isso, querido. No devido tempo nós daremos o nosso fruto. No devido tempo, para quem está plantado junto às águas. Hoje você está no devido tempo de frutificar, mas as suas raízes estão secas. A sua árvore não produz, o seu ministério apagou, o seu Deus morreu. Porque você se distanciou das águas, porque você não rega mais as suas raízes, porque o seu coração já não recebe mais a água que flui de dentro para fora. E nós só estamos buscando as águas de fora. É bom quando Deus me abençoa, então isso é um motivo para ir na igreja. Eu vou ouvir uma palavra que Deus vai me abençoar. Isso é muito bom, querido. É muito bom falar que Deus abençoa. Eu creio que Deus é um Deus de bênção, é um Deus de prosperidade, que faz coisas, milagres na vida financeira, que cura, salva, batiza, liberta. Eu creio nisso tudo e prego isso. Agora, querido, muito mais do que isso, é deixar as águas de Deus fluir de dentro para fora do meu coração. As pessoas estão secas aí fora. Elas precisam de um manancial. Elas precisam de uma pessoa hidratada. Elas precisam de uma pessoa que jorra rios de água viva do seu interior. E o Senhor está contando comigo e com você. Diga amém por isso, meu amado. E o Senhor quer nos ver hidratados. Mas o problema é que muitas vezes nós estamos nos afastando. Nós estamos nos afastando das nossas raízes, das águas do Senhor. Estamos com aquela cantora que está com um guarda-chuva, rejeitando a chuva de Deus. Nós estamos fugindo das águas, porque eu não quero me molhar, eu não quero me comprometer,
eu não quero fazer. Eu já me sequei, eu já me decepcionei, eu não quero mais, eu estou cansado, eu não quero mais disso. Querido, você não tem jeito. Aquele que botou a mão do arado, querido, ele não deve mais olhar para trás. Deus está contando com você, amém, meus amados? Mas Deus precisa você hidratado. Deus conta com você hidratado. Deus conta com você regado. Permita-se se hidratar por Deus. Permita o teu coração ser hidratado. Volte a chorar. Volte a sentir saudade da igreja. Volte a sentir saudade de trabalhar. Volte a sentir, querido, desejo para fazer as coisas por Deus. Por quê? Porque Deus está contando com você. Porque Deus já viu, a sua vida já frutificou. Você já frutificou e hoje, muito mais ainda, o Senhor tem um tempo de renovo para as nossas vidas. Domingo Deus liberou a palavra de um tempo novo. Posso crer, digo amém, meus amados. Então esse tempo só vai viver quem estiver hidratado. Porque o coração que não está hidratado, ele vai reclamar de tudo. Ele não vai entender, ele não vai receber a palavra, ele não vai receber a palavra profética, ele não vai viver, porque ele está seco. E o desejo de Deus para nós nesse lugar, e para cada um de nós que está ouvindo e assistindo essa mensagem, que o Senhor tem um tempo de renovo para a nossa vida. Os céus já estão prontos para derramar a sua chuva, mas a gente está fugindo. Deus quer usar pessoas hidratadas. Deus quer usar pessoas, querido, que verdadeiramente entendam o valor dos rios de Deus fluindo do nosso interior. Os rios de Deus fluindo, sabe? Água em abundância. Você nunca mais ter sede, nunca mais precisar buscar em outra fonte. Você nunca mais precisar, sabe, olhar para um lugar e dizer, aquilo ali é melhor porque você provou da água viva que vem do céu, a água do Senhor. Então nessa noite eu quero convidar você, querido, que eu quero orar pela sua vida. Eu quero colocar a minha mão sobre você, pedir, Deus, abençoa o teu povo, hidrata o teu povo. Quanto desejo receber uma oração de amém, meus amados? Vamos ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Eu quero pedir a Deus nessa noite, em nome de Jesus, que hidrate o teu coração. Coloque a mão no teu coração, querido. E se há alguma área da sua vida que está seca, alguma área da sua vida que está aí, sabe, sem produzir nada, faça essa oração. Deus, em nome de Jesus, eu desejo que a minha vida volte a ser um manancial. Eu desejo que a minha vida volte a ser um lugar onde as pessoas sejam atraídas, porque aqui há frutos, aqui há árvores, aqui há rio. Que as pessoas venham buscar sombra debaixo da minha árvore, que a minha vida é uma árvore. Mas muito mais do que isso, eu só posso dar sombra se eu tiver folhas. Eu só posso ter folhas se a minha vida, se as minhas raízes estiverem junto do ribeiro das águas. Eu quero ver pessoas vindo buscar os frutos na minha vida. Quem sabe, queridos, isso já há muito tempo não acontece. E eu quero, na autoridade, em nome de Jesus, rogar que o Espírito Santo de Deus regue as suas vidas nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus regue o seu coração nessa noite. Que você volte a chorar pelos perdidos, que você volte a chorar, sabe, para aquele parente, que você volte a chorar, sabe, pelo teu casamento, que você volte a chorar, sabe, por almas, que você volte a chorar pelo teu ministério, que você volte a clamar, sabe, para ser usada por Deus. Ajuda-me, Santo. Não deixe o diabo, a sequidão, tirar de você o desejo de ser usado por Deus. E é no nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida um tempo de hidratação do céu sobre você. Um tempo em que de dentro de você voltará a fluir um rio de água viva. Um rio que as pessoas vão vir beber. Um rio que as pessoas vão saciar a sede naquilo que fluir de dentro do teu coração, querido. Que o ministério seja agora hidratado em nome de Jesus. Que a tua vida familiar seja hidratada em nome de Jesus. O teu casamento, os teus negócios, a tua empresa, sabe, o teu emprego, a tua faculdade, onde você colocar, que você seja esse manancial de Deus nessa noite. Que você seja e fale, que as tuas palavras sejam água, saciando a sede de todos aqueles que chegarem perto de você. Que a sua vida seja frutífera, para que em nome de Jesus pessoas venham tomar sombra em você, pessoas venham se refrigerar em você, venham se alimentar das palavras que Deus colocar em você. Então
no nome de Jesus, eu quero declarar um fim de sequidão na sua vida. Amém. Um tempo de sequidão seja extinto agora em nome de Amém. Jesus. E que a tua vida volte a partir de hoje a ser hidratada pelo Senhor. Busque na fonte